Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Eu hoje vou apresentar para vocês um vídeo falando sobre os riscos do ar-condicionado. Ontem, no dia 25/8/2020, nós tivemos um incêndio aqui em Brasília provocado por esse equipamento. Então eu vou dar um pequeno detalhes que a gente tem sobre essa ocorrência e também os riscos que o ar-condicionado dentro de uma residência, dentro de um quarto, de uma sala, podem apresentar para nós. O ar-condicionado, a gente sabe que, corriqueiramente, ele é um dos maiores causadores de incêndio na área residencial. Bom, então, conforme eu comentei com vocês, nós tivemos essa ocorrência ontem, no dia 25/8, foi um incêndio na estrutura do Banco Bradesco, na quadra 504 Sul, em Brasília. Conforme informação do Corpo de Bombeiro, o incêndio começou no aparelhos de ar-condicionados, localizado no segundo andar. Isso aqui é apenas uma ilustração para vocês verem como é que fica normalmente na parte do telhado, na parte de cima do prédio, como é que é colocado os aparelhos de ar-condicionado. Então, geralmente os prédios comerciais existem várias salas, várias empresas, então todos os aparelhos hoje em dia ficam na parte superior do condomínio. Bom, aqui nessa imagem eu peguei na internet, hoje de manhã também, no jornal, foi uma divulgação do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, onde eles mostram eles já apagando aqui o incêndio, o equipamento totalmente destruído, já não tem mais nada. E aí esse incêndio se propagou para a parte de baixo, atingindo as salas que justamente acomodam a parte de escritórios e tudo mais. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a importância de uma manutenção preventiva num aparelho de ar-condicionado dentro de casa. Eu elenquei aqui alguns riscos, tá, que a gente pode ter, que pode provocar o incêndio, ou seja, o aparelho de ar-condicionado acabar sendo o causador principal. Nós podemos lembrar que um tempo atrás nós tivemos um incêndio com ar-condicionado também, todos devem lembrar, lá no ninho do CT do Urubu, no Flamengo, no Rio de Janeiro, onde também a ocorrência foi devido a um ar-condicionado. Essa imagem aqui é um capacitor, que é um elemento que dá a partida do compressor de ar-condicionado. Ele está representando aqui, ele é aberto, e eu vou comentar nos próximos slides mais detalhadamente sobre isso, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro risco que a gente pode elencar, e é muito comum, é a proximidade do aparelho instalado junto a cortinas. Então a gente pode ver que o aparelho aqui, o número 1, ele está muito próximo da cortina. Então, devido a qualquer faiscamento, qualquer fogo que ele apresentar, ele vai pegar na cortina e aí depois se alastra para todo o ambiente. O segundo ponto que a gente pode destacar é referente a um curto-circuito devido ao subdimensionamento. A gente está vendo nessa imagem aqui que a pessoa fez uma ligação por fora. Então isso aqui a gente já vê que é um recurso utilizado não adequado para a instalação, e provavelmente esse cabo aqui pode não estar dimensionado adequadamente e ligado com outros circuitos. Então nós sabemos que o ar-condicionado tem que ter um circuito próprio para ele, devido às características e a corrente que ele consome. O terceiro ponto que a gente pode colocar é referente também a essa ligação inadequada que eu comentei. Então esse cabo provavelmente está ligado numa tomada, que não é uma tomada que a gente chama de TUI, que é tomada de uso específico. Ela deve estar numa tomada de uso geral, que é a TUG. Então, errado também. Isso acontece muito porque, geralmente, às vezes o apartamento não foi preparado para ter ar-condicionado e, num dado momento, o proprietário resolve colocar um ar-condicionado e liga em qualquer tomada. Então, isso também é um grande risco.
E o terceiro ponto que a gente pode também elencar é o final da vida útil, né? Então, o ar-condicionado também ele não vai durar a vida inteira, né? Então, chega um determinado tempo que ele tem que ser substituído, porque ele já passou o tempo de operação, de funcionamento e tudo mais, vai começar a apresentar muitos problemas, tanto mecânicos como elétricos. Bom, então aquela imagem que eu mostrei anteriormente, que é um capacitor, agora eu vou detalhar um pouquinho mais e vou explicar por que eu vou detalhar isso. Bom, esse capacitor, que a gente chama de capacitor de polipropileno, ele tem algumas características importantes, tá? Então, o que ele faz? Ele faz a partida do compressor do ar-condicionado, tá? Que é esse primeiro ponto aqui, tá? Então, aqui eu tenho essa imagem em que eu vejo aqui o compressor do ar-condicionado, aqui é a parte da hélice de refrigeração e tudo mais, e aqui eu tenho uns capacitores de partida, são esses capacitores que quando eu ligo o ar-condicionado, ele vai dar o ponto inicial para que o compressor entre em funcionamento. Tá? O segundo ponto é um risco de curto-circuito desses capacitores sem a devida proteção. O que eu quero dizer com isso? Esse capacitor aqui é um capacitor que ele não é, muitas vezes, adequado para a instalação no ar-condicionado, né? Por quê? Porque ele não tem uma proteção específica para quando houver um problema no capacitor. Então ele acaba muitas vezes explodindo, né? Porque não tem essa proteção. Então vocês vão entender a seguir o que vem a ser essa proteção. Bom, o capacitor polipropileno ele tem uma característica de ser autorregenerativo. O que é essa função autorregenerativa, né? Então eu escrevi aqui, os capacitores autorregeneradores possuem a desconexão por sobrepressão, ou seja, à medida que ele vai envelhecendo, vai se criando micro curtos-circuitos dentro do interior dele. E o valor da capacitância dele, que é esse valor aqui, ó, nesse caso aqui 14 microfarad, nesse outro caso 100 microfarad, ele vai sendo alterado. Mas ele não vai parando de funcionar. O valor vai sendo alterado, mas ele continua funcionando. Só que a pressão interna e a temperatura interna ela vão aumentando até um ponto em que ele pode explodir, né? Então, como ele tem essa característica, né, ele tem que ter essa proteção. Então, vocês observem aqui nessa figura número 4, que eu tenho aqui uma espécie de uma sanfona. Quando essa pressão vai aumentando, essa sanfona aqui vai dilatando, tá? E aí eu tenho a abertura, como se fosse um fusível, o rompimento dele aqui, né? E isso evita que eu tenha uma falha, né, de explosão, né? Então essa falha interna ela pode de fato ocorrer, né? Então esse risco de curto-circuito por proteção ele acaba fazendo com que o capacitor não deixe propagar, né, essa explosão para fora, então ele se abre, né? Vamos ver na próxima imagem aqui esse exemplo que eu estou comentando com vocês. A autorregeneração. Então, a autorregeneração é a capacidade justamente de regeneração que previne que essas rupturas elétricas que acontecem quando eu tenho picos de tensão ou quando eu tenho correntes mais elevadas ou até uma sobretemperatura, elas venham a ter essa ruptura, né? E caso o capacitor tenha uma sobrepressão, que é a que eu tinha comentado, haverá esse desligamento interno com um fusível de proteção, né? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho um fusível, né? Esse fusível aqui, ó, de proteção, ele vai fazer justamente a abertura do componente, né? Fazendo com que o que evite, no caso, a explosão do capacitor. Então, com isso, eu minimizo o risco de incêndio, né? Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo do que vem a ser esse dielétrico, né? Então, eu tenho o capacitor aqui, dentro do capacitor eu tenho essa forma de montagem, então eu tenho as placas metálicas, o alumínio e esse dielétrico, tá? E a isolação, que é a carcassinha na parte externa. Como que isso acontece? Então, nessa figura aqui representativa, vocês podem observar o seguinte.
Nesse lado aqui o capacitor está normal, está funcionando normal. Observem que eu tenho aqui uma ligação aqui de um dos polos do capacitor, tá? E aqui eu tenho o outro polo. Então esse vermelhozinho aqui é como se fosse esse fusível. Observem também aqui na lateral, esse capacitor aqui está normal. Ó. Então isso aqui, essa sanfoninha, vamos dizer assim, ó, ela está como se fosse aqui, ó, a sanfona aqui ó, do lado. Então está normal. Quando eu tenho esse aumento de pressão, o que vai acontecer? Olha só. Esse fusível, esse elo de fusível, ele vai se romper. Então eu vou abrir aqui o capacitor para de funcionar nesse momento. Né? Então eu evito que eu tenha essa explosão e, por consequência, o incêndio. Bom, pessoal, então era isso que eu queria comentar com vocês, essa importância de nós termos o capacitor adequado, a inspeção preventiva adequada, né, para que nós não tenhamos esse problema de incêndio, que é um problema muito comum dentro dos apartamentos e nas residências. Agradeço a todos mais uma vez, o meu nome é Marco Oliveira, eu sou da empresa IEP Brasília e fico à disposição de vocês. Tenham todos um excelente dia.